Bom, chegamos ao momento mais importante deste culto, um culto evangélico cristão, uma celebração ao Deus vivo. Já louvamos, já cantamos, já engrandecemos com as nossas orações, já servimos a Deus, e agora vamos ouvir o Espírito ministrar ao nosso ministério a semente que será semeada em todos os corações de terra fértil. Coração dos eleitos é um coração de terra fértil, e eu vou lançar a semente. Atos 26, 13 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Que esta palavra abençoe todos os corações, conforte, console, encoraje, motive, e que seja também a razão da sua vida. Nós vamos continuar seguindo a orientação do Espírito da profecia. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso coração se alegra em Ti, Jesus, porque um dia fizeste uma obra tremenda em nossas vidas. Tu nos arrancaste da morte, Tu nos tiraste deste mundo do príncipe das potestades do ar, e nos trouxeste, nos atraíste à tua casa. O Espírito Santo nos ensinou, através da fé da palavra, a confessarmos a Jesus como o Senhor. Nós o recebemos como único, como mediador, salvador, redentor, perdoador, o pastor, o nosso Senhor. E Tu nos deste um chamado, Pai, para crescermos juntos na graça e no conhecimento de Deus. E neste dia queremos alargar as nossas cordas, alargar a nossa tenda de conhecimento e afincar as estacas bem fincadas, para que possamos todos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eis-me aqui, meu Pai, para que Tu me uses, e eu quero diminuir ao ponto de desaparecer desse altar, para que Jesus cresça, fale, se revele, em nome daquele que é o cabeça da igreja, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. A minha oração é de fé, a minha atitude é de humildade, o meu coração rendido a Deus.
em nome do Senhor. E toda a igreja de Jesus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Amada igreja, família bendita, servos do Deus Altíssimo, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos em Cristo Jesus. Meus amados, no dia 31 para 1º, nós tivemos aqui uma grande festa, o Réveillon, e que eu reputo de ser este o culto mais importante da vida da igreja. Porque foi nesse culto que o Senhor nos deu a revelação, o oráculo, a revelação para o ano de 2018. Vamos lembrar o que disse Números 24:16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, que sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, prostras, porém, de olhos abertos. Esta foi a palavra específica, esta foi a bússola para este ano. E nós sabemos que estamos agora absolutamente focados em viver a visão do Todo-Poderoso. Este é o foco da nossa igreja. Esse está no nosso projeto de vida vitoriosa. E eu quero lhe dizer logo do início da mensagem, que se não houver visão, se você não conhecer de fato o que Deus quer para a sua vida, o sábio Salomão disse em Provérbios 29:18, não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe. Em outra interpretação diz, o povo perece. Então nós sabemos que isso tem que ser levado consistentemente, diariamente, de forma séria, neste ano de 2018. Sem a visão do Todo-Poderoso, sem a visão da vontade de Deus, sem uma atitude de obediência e de humildade diante da suprema grandeza de Deus, ninguém vencerá. Bom, e a experiência bíblica é a realidade. Lembre-se o que disse o profeta Oséias. Oséias 4:6 diz a palavra do Senhor: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta visão, lhe falta profecia. E Jesus disse no livro de Mateus 22:29, respondeu-lhe Jesus: errais, olha por que as pessoas erram, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer que se eu não conheço a Escritura, se eu não tenho uma visão verdadeiramente de Deus, eu não conheço o poder de Deus, logo eu erro. E quem erra, a Bíblia diz claramente que perece. Onde não há visão, o povo se corrompe, o povo perece. Então, este encontro que o apóstolo São Paulo teve com um rei chamado Agripa, foi em função de ele ter recebido de Deus a visão, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Amado, nós não podemos andar aqui desenfreadamente. Nós não podemos ser cristãos sem um foco, sem uma direção, sem sabermos por que estamos aqui, para onde vamos, o que acontecerá, como será o nosso futuro. Eu tenho que ter isso de forma clara e objetiva. Então,
quando Paulo diz, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial, qual tinha sido a visão para a vida dele? Atos 9,15 explica isto. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus tinha dado um master plan, um plano grandioso para Paulo, que incluía a pregação aos gentios e aos reis. E lá estava ele agora diante de um rei. Ele não foi pregar ao rei Agripa porque ele tinha um nome de família, porque ele era um homem poderoso. Não. Ele foi pregar diante do rei porque isto estava na visão, no plano de Deus para a sua vida. Veja o que diz em Atos 22,14. Então ele disse, o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, ou seja, teres uma visão do que Deus tem para a tua vida, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Vocês sabem que Paulo pertencia ao Sinédrio, Paulo perseguiu a igreja, Paulo consentiu na morte de Estevão, Paulo mandava prender os cristãos, quem era do caminho era inimigo dele, até que um dia, contou ele diante do rei, ele ia a caminho de Damasco, viu uma luz, caiu, e dali começa o master plan, o plano grandioso de Deus para a vida de Paulo. E agora já estava se cumprindo, ele estava diante de um rei. Volto a dizer, ele não estava diante do rei porque ele teve alguém em Brasília que indicou para ele chegar. Não, isto era um plano perfeito de Deus. Então eu quero lhe dizer que para cada um de nós, Deus tem um plano. E este plano é perfeito. Ele tem que se cumprir. Agora você deve saber que Deus não mostra o plano dele de uma só vez. Ele vai mostrando, a pessoa vai criando maturidade, vai recebendo o plano e os passos vão sendo dados dentro dos planos de Deus. Isso é maravilhoso. Onde há hipótese de haver um erro no plano de Deus? Zero. E você sabe, o plano de Deus não é uma coisinha pequena. O master plan, o plano grande para a nossa vida. Veja, com todo respeito, mas olhe para o seu altar. Eu cheguei aqui, eu era um desconhecido. E um dia, quando eu fui consagrado ao diaconato pelo bispo Roberto McAllister, que nós amamos e conhecemos como uma figura histórica no Brasil, quando eu fui consagrado ao diaconato, Deus disse que a minha vida seria como um rio muito caudaloso que entraria em terras secas, levando vida a milhares e milhares de pessoas. E eu me recordo que quando acabou a consagração ao diaconato, o bispo disse para o outro bispo, nós não consagramos na realidade um diácono, nós acabamos de consagrar um pastor, porque Deus estava dando a visão do que seria a minha vida. E isso foi em janeiro. No dia 7 de março veio a consagração ao ministério pastoral e Deus revelou coisas dizendo, vai começar na Ilha do Governador, não vai ficar na Ilha do Governador, eu tenho uma grande obra, vai passar estas fronteiras deste país. E a igreja que eu frequentava na época, disse o profeta da igreja, a nossa igreja não está preparada para receber este homem, isto é para mais tarde, vai haver algum dom que vai se manifestar mais tarde. Então, mais tarde eu comecei a perceber que cada passo que eu dava na obra de Deus estava absolutamente dentro de um master plan, de um plano grande, mas que eu não estava na época preparado para ser o pastor de uma congregação de 15 mil pessoas. Na época que comecei na Ilha do Governador, eu não tinha ideia do que seria construir uma catedral.
Quando eu comecei a pregar na rádio e na televisão, eu não tinha ideia que um dia nós estaríamos em 123 países. Agora, cada um desses passos, cada passo que eu dava, eu amadurecia, eu recebia, dava o segundo passo, e Deus foi mostrando para a passo como é que os planos dele se manifestariam todas as vezes que eu fosse obediente, humilde, diante da presença de Deus. Isso é muito importante eu lhe dizer, porque Paulo poderia ter dito: espera aí, eu sou do Sinédrio, tenho uma posição social grande, eu pertenço à corte, à magistratura de um país, vou agora me meter com esse negócio de pregar a palavra, quem sabe ainda vão me dar umas pauladas, vou ser apedrejado, vou ser traído, vou ser enganado, quando eu faço parte do Supremo Tribunal, e eu tenho vitaliciamente salários garantidos, e agora vou me meter a pregar a palavra? Quem é que vai acreditar em mim, se eu já consenti na morte desse tempo? Amado, Deus quando chama, Deus capacita. Então aquele homem que consentiu na morte de Estevão, perseguia a igreja, quando ele foi salvo e começou a pregar, veio logo alguém e disse: não, recebam este homem é um plano de Deus. Ele ouviu da boca do justo, Deus se revelou a ele, e ele começou a pregar, e agora ele estava diante de um rei. Eu me recordo momentos assim, de grande manifestação de Deus. Por exemplo, um dia eu disse: eu vou entrevistar o ministro da Justiça num outro governo, e fomos a Brasília, e ele não queria receber, e eu disse: puxa, o senhor tem que me receber, eu sou o seu colega, eu sou advogado, o senhor tem que me receber, o senhor tem que me responder algumas coisas que a sociedade evangélica precisa de ouvir. E ali, você sabe, ou Deus abriria a porta, ou nunca entraria naquele lugar. E Deus abriu a porta. Eu me recordo numa reunião do Palácio da Alvorada, lá em Brasília, muita gente, o presidente da República na minha frente, e eu pedi a palavra, eu disse: eu gostaria de orar pelo senhor. Ele disse: por favor, venha orar por mim. Então, amado, isso tudo são planos de Deus. Agora, se eu tivesse sido infiel na primeira decisão de Deus, quando o senhor me levou a abrir a igreja na Ilha do Governador, nós abrimos num colégio, numa escola pública. Ali estava o primeiro passo. Eu amadureci, Deus foi me capacitando, eu dei o segundo passo, compramos o terreno, Deus amadureceu, eu dei o terceiro passo, construímos a igreja. Quando tudo estava pronto, Deus disse: larga tudo, agora vai para a Piedade e vai começar um ministério na Zona Oeste, na Zona Norte. Então é condição sine qua non nós obedecermos e sermos humildes diante da grandeza de Deus e obedientes àquilo que o Senhor diz. Porque Paulo poderia ter dito: não, por favor, tira esse fardo de mim. Pregar não, porque eu já fiz meia dúzia de bobagens, depois o mundo vai se voltar contra mim. Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Isaías 1:1, ele diz assim, visão de Isaías. Isaías não dizia as coisas porque ele dizia, era uma visão. Versículo 2 disse: ouvi aos céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Então, da mesma forma que Deus falava no passado, através desses profetas do passado, Deus tem os seus profetas no dia de hoje, que orientam, que guiam, que consolam, confortam, que mostram o caminho da verdade ao povo do Senhor. 1 Samuel 3:1 diz que o jovem Samuel servia perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Veja, havia tempos que Deus simplesmente não falava. Havia tempos que Deus não se revelava. Diz em 2 Crônicas 15:3, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que ensinasse o povo e sem lei. E eu acho que se a pessoa não tiver esta visão de Deus, verdadeiramente ela não sabe para onde vai, ela tem medo do amanhã. Você sabe que tem 15 milhões de evangélicos desviados no Brasil,
sem visão, ou muitos perderam a visão. Eu me recordo do meu tempo, quando fui consagrado ao ministério, muita gente foi consagrada, a maioria deles não estão mais no ministério, ou perderam a visão, ou não tinham visão. E onde não há conhecimento, o povo se corrompe, o povo é destruído. Então, se eu não tiver a visão, ou perder a visão, eu passo a ser o responsável pela minha vida, e não é Deus que é o responsável. Amado, ouça uma coisa: quem é responsável por este ministério e pela minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Durante todos esses anos de guerra espiritual, de batalha, eu ouvi gente dizer: eu vou acabar com a tua raça, eu vou acabar com esta igreja. Nós tivemos invasão aqui de órgãos do governo para destruir a igreja. Eu fui acusado de tanta coisa, eu fui levado à delegacia de polícia, eu fui levado ao Ministério Público. Amado, não foi fácil, nem nada é fácil na vida, tudo tem um custo. Mas estamos aqui vitoriosamente. Eu não dei um jeito no que Deus queria fazer. Eu poderia dizer: então vamos dar um jeito por aqui, vamos por aqui. Eu disse: não, Senhor, faça-se a tua vontade. E diariamente eu tenho dito: Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. Eu gostaria disto, aquilo, mas não é a minha vontade, é a sua vontade, é o seu plano, é a sua visão, porque a minha visão não dá certo. Olha, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora, para eu saber o que é certo, eu tenho que esperar em Deus. Então, se a pessoa perde a visão, se ela tem falta de crescimento espiritual, se ela não pratica a sua fé, se ela não crê na palavra, nunca verá o agir de Deus. Então vamos lembrar: para cada um, Deus tem um plano específico. O plano de Deus para a tua vida não é o para a minha. Existe um master plan, um plano que todos os crentes têm: pregar o evangelho, dar testemunho, viver o padrão de Deus, viver em santidade, enfim, isto é um master plan, é um plano para toda a igreja, mas depois Deus vai e tem algo para cada um de nós especificamente. Podia Pedro fazer o que Paulo fez? Não. Paulo é Paulo, Pedro é Pedro. Você pode fazer o que eu faço? Não. Eu posso fazer o que você faz? Não. Porque Deus tem um plano para cada um de nós específico. E Ele não mostra isso de uma vez. Ele vai mostrando na medida em que você amadurece, que você é humilde, que você obedece, dá o primeiro passo, recebe, e Deus vai capacitando. Amado, o que eu vou ainda voar alto não está escrito em nenhum gibi. Deus tem um plano para a minha vida grandiosíssimo, agora que eu vou chegar aos 65 anos. Então, você não pode ser infiel nas coisas pequenas, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Então, o segredo de Paulo estava aqui. Ó rei Agripa, eu tenho uma visão de Deus, eu sei por que eu estou aqui. Estou pregando porque Deus lá atrás disse: você vai pregar aos gentios, você vai pregar aos judeus, você vai pregar aos reis. Então eu estou aqui por uma vontade de Deus. Eu não sou desobediente à visão celestial. Então, agora vamos entrar no outro passo que eu acho que é fundamental. Abacuque, que na sua apostila diz, Hebreus, vamos dizer Abacuque 2:3, ele diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Quem determina o tempo é Deus. Eu não posso crer por você, você não pode crer por mim. É Deus que determina todas as coisas. Mas se apressa para o fim, agora vem a chave: não falhará. Não falhará. Se tardar, se para você está demorando, pastor, o que eu vou fazer? Qual é o negócio? Qual é a carreira? O meu casamento, como é que vai ser? Espera, porque certamente virá e Deus te mostrará qual é a vontade dele soberana. Para cada um, Deus tem um plano. Virá, não tardará, espera.
Então, esperar o que, apóstolo? Até que Deus confirme tudo. Eu vou lhe dizer, poucas pessoas esperam pela visão de Deus. Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas pouca gente tem essa determinação de dizer, Senhor, se tu não me mostrares, eu não vou. Se eu não sentir paz, eu não faço. E quanta gente meteu os pés pela cabeça nestes 39 anos de ministério, faz agora dia 7 de março, com coisas que aparentemente eram simples, mas eram muito complicadas na realidade. Por exemplo, quanto a casamento. Quantos casamentos foram feitos aqui que notoriamente não eram dentro da vontade de Deus? Mas a pessoa emburra e faz, e põe o pé no chão, e ameaça que vai sair da igreja. E estava notório que não era a vontade, mas a pessoa diz, não, depois ele vai se converter. Balela, não converte nada. Já tem que casar convertido. Essa coisa da pessoa ir pegar uma pessoa do mundo e dizer, depois ele se converte. Por isso é que nós não casamos casamentos mistos. Tem que ser luz com luz. Nós não casamos luz com trevas. Nós não casamos uma crente ou um crente do nosso ministério com um espiritista, filho de vovó Cabinda. Não pode, vai dar errado. Mas se a pessoa força uma barra e diz, não quer casar, então eu vou me casar na igreja, não sei de quê, já está fora da visão de Deus. Esperar pela visão de Deus, que às vezes parece que demora. Atenção. A pessoa diz, olha, já tem 1 ano, ainda não aconteceu nada. Calma, ela vai vir o momento. Às vezes parece que demora, mas na realidade Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está amadurecendo. Deus está lapidando. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não poderia ser pastor de uma congregação gigante como a nossa, com a maturidade que eu tinha quando comecei o ministério. Porque no início do ministério, amado, eu era um leão. Hoje eu sou um cordeiro, amado. Quem me atacava, eu atacava imediatamente. Era olho por olho, dentro por dentro. Até que Deus... Você vê, eu hoje sou atacado ferozmente aí nos Facebooks da vida. Olha, quer ver a minha preocupação? Cheio de rugas, olha aqui. Mostra. No início do ministério eu tirava satisfações, eu perguntava, eu ligava, eu dizia, eu acontecia, eu ameaçava. Depois, para eu evoluir, Deus teve que trabalhar, amadurecer, lapidar o diamante, para eu poder dar mais um passo. E já se passaram quase 39 anos, e Deus está trabalhando, porque a viagem é longa. Eu não posso chegar ao final, lá embaixo, quando chegar a partida para a glória do Senhor, sem passar por esses passos de fé que Deus capacita, que Deus instrui, que Deus lidera, que Deus amadurece, que Deus abre portas, Deus põe as pessoas certas. Há pouco o Senhor veio aqui na frente e falou assim, o que falta para colocar essa antena no ar? Eu disse, falta um contrato com a Embratel, custa quase 250 mil por mês. Ele, 250, começou a fazer contas e fez assim. Isso aí, eu disse, que Deus honre o que está dentro do seu coração. Eu não sei nem quem é este senhor, não conheço direito, mas a verdade é que Deus colocou no coração dele alguma coisa grandiosa. E se Deus colocou, Deus vai lhe abrir uma porta para ele trazer esse dinheiro para a igreja. Então, amados, há um risco de não esperar pela visão. Visão quer dizer o quê? A vontade de Deus. Provérbios 16, 25, há uma palavra muito forte. Diz assim, há caminho. Eita, parece até português, né? Há caminho que parece direito, direito ao homem, mas afinal são caminhos de... Está vendo?
Isto aqui é um master plan, isto aqui é um projeto. A Igreja Cristo Vive não nasceu no meu coração. O nome da igreja foi dado pelo grande, talvez um dos maiores pastores do mundo, um dos grandes profetas, William Van Dyck. Aquele que é o meu pai espiritual. Estávamos lá em Petrópolis, dentro do ateliê dele. Ele disse: você vai abrir uma igreja, o nome dela vai ser Cristo Vive. Não tenha medo de ninguém. Você está debaixo de um plano perfeito de Deus. Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer a obra. Porque, amado, eu só vejo até aqui, eu só vejo até agora, este momento. Mas Deus está vendo amanhã, depois, o ano que vem, daqui a 10, daqui a 20 anos. Amado, o que parece direito ao homem, às vezes, são caminhos de morte. Fuja dos caminhos de morte. Você sabe quantas pessoas já passaram aqui na igreja? Desculpa a expressão, não saia da igreja, não se levanta, não rasga o cartão do membro, e que começaram a cantar outros irmãos: vamos abrir o ministério, vamos fazer, vamos romper, vamos... Amado, todos se deram mal. Aqui há dias um bispo que participou do nosso ministério me ligou, pediu perdão e disse: olha, eu saí daí de forma errada, porque umas famílias da igreja me convenceram, e eu fui dar ouvidos, e afinal deu tudo errado, e eu não imaginava que havia pessoas tão más. Eu falei: mas o senhor é uma delas? O senhor foi uma delas? Ah, porque eu fui traído, fui apunhalado. O senhor também fez isso conosco. Que o homem semeia, colhe. Isto aqui é sério demais. Amada, igreja é o concílio de Deus. Isto aqui não é um culto de sal grosso e óleo. Isto é um culto de sabedoria predestinada de Deus. Isto é o Espírito que se revela no nosso ministério. Então, o nosso bem-estar depende de saber a hora e a vontade de Deus. João 15:8, ele disse: nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Então Deus quer que todos deem um fruto. No master plan, no grande plano de Deus, há muitos frutos. Depois Deus tem especificamente para cada um uma direção. Espere, não se precipite, não saia da igreja, não rasgue o cartão, não chute o pau da barraca, não atire, não queira que Deus hoje... Deus é Deus. Os pensamentos profundos não são do homem, são dele. Ele é que sabe tudo. Ele conhece o amanhã e nós não conhecemos. Então nada de colocar, como dizem os patrícios portugueses, não bota a carroça na frente dos bois. Porque é aí que muita gente se dá mal, de não saber. Abacuque diz: espera, vai acontecer, parece demorado, mas aguenta, porque há um momento que Deus abre a porta. Há um momento que Deus põe a pessoa certa. Há um momento que Deus preparou o homem certo ou a esposa certa. Há um momento em que Deus colocou uma pessoa para você fazer uma sociedade, na carreira, nos sonhos, nos empreendimentos, na vida diária. Deus tem um plano. Amado, Deus tem um plano. E tudo vai cooperar para o teu bem. Então, cumpra, honre a visão que Deus vai te dando. Seja um mensageiro de Deus. Renda-se totalmente ao Senhor, seja perseverante, seja obediente, ouça a voz do Espírito Santo. Cada reunião o Espírito Santo fala de uma forma a cada um. Aquele irmão que disse: se eu não tenho aprendido aqui 10, 10, 80 e não tivesse separado 10% do meu salário, 6 anos de crise eu teria morrido de fome. Mas eu tinha uma reserva, e hoje sou um vencedor porque já estou recuperando tudo. Então, o Espírito Santo fala ao seu coração, ao meu coração. Ouça a sua voz. Peça ao Senhor a cada dia: Senhor, mostra-me a tua vontade. Eu esta madrugada estava lá dizendo: Senhor, eu gostaria de fazer isto e aquilo, mas eu não quero ser eu a fazer, que vou dar mal, vai dar mal. Vou dar com os burrinhos na água. Vou quebrar a cara. Eu quero que sejas tu, Senhor, a fazer. Eu quero que seja a tua vontade. Olha, amados, um dia destes apareceu uma pessoa
por intermédio de um dos meus bispos, e disse: temos um canal de televisão para lhe vender. Liguei para a pessoa, um canal de televisão dado praticamente, um valor irrisório. Aí eu fiquei todo entusiasmado: vamos ter um canal de televisão, vamos fazer uma campanha na igreja. Até que o Espírito me disse: esse canal não está legalizado. Aí eu liguei para a pessoa: está legalizado? Ela falou: não. Se estivesse, eu não lhe cobraria 226, eu lhe cobraria 5 ou 6 milhões. Ah, então o senhor está querendo passar para mim a bomba? Eu é que vou ter então que pagar uma fortuna em Brasília, contratar advogado? Não, não quero. Eu não coloco a mão aonde eu não alcanço. Se eu só sei dançar chachado, eu não me ponho a dançar valsa, amado. Senão eu tropeço e caio. Eu quero a vontade de Deus. Mas o senhor poderia, sim, mas eu posso ser se for legalizado, senão não posso. Eu não posso entrar na ilegalidade se eu prego legalidade da nossa igreja. Sim, mas o senhor vai perder a única. Quem disse que é a única oportunidade? Como é que Deus tem uma única oportunidade? Deus tem alguma coisa. Se Deus quer que eu seja, vou ser. Se Deus, olha, não veio aqui um senhor que agora está desesperado para nos devolver o dinheiro e dizer: vamos alugar um canal da net por 50 mil por mês. O canal custa 400 ou 300 por mês. E esse senhor veio, recebeu 25 mil, vai ter que devolver agora. E depois, não era a vontade de Deus. Deu um rolo lá dentro, não foi vontade de Deus. Será que eu vou me desesperar, me jogar da ponte de Niterói? Não, vou dizer: Senhor, Tu é que tens a hora. Tu é que sabes. Se isto não foi um livramento para a minha vida, quantos problemas eu teria naquela hora? Tu tens o melhor para mim. Eu só quero a Tua vontade, Pai. Olha, isto precisa de ter maturidade para esperar em Deus. O que Paulo disse em 1 Coríntios 2:2? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Só quero Jesus. Amado Deus, ouça. Eu troquei a minha juventude toda, desde que eu saí do hospital. Eu renunciei a tudo para servir a Deus. As minhas filhas trocaram as bonequinhas para servir a Deus. Agora são os meus netos. Isto é um chamado de Deus, isto é um master plan. E cada um dos passos, nós vamos ouvir, vamos ver Deus. O impulso é dele, o querer e o... não é meu, porque o meu pode ser caminho de morte. Pode ser caminho de morte. Espere no Senhor, ouça-o. Viva a novidade de vida, medite nas grandes verdades de Deus. Sua vida seja um sacrifício vivo para Deus. Espere, Ele vai lhe guiar. Submeta a sua vontade a Jesus. Diga: Jesus, faça-se a tua vontade. Ele vai te revelar a verdade. Ele vai revelar os seus planos para a sua vida. Ele tem grandes propósitos. Olha, amado, em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. É verdade, amado. É mesmo. Em tudo Deus tem um propósito. Então nós precisamos ter uma visão para a nossa vida, para a nossa família, para os negócios. Amado, falava esta semana com um empresário, perguntei para uma pessoa de família e disse: olha, começou uma clínica, não deu certo, depois abriu não sei o que de ver, não deu certo, depois fez não sei o que, não deu certo, depois começou, não deu certo. E o que está fazendo a sua prima agora? Está em casa. Começou um monte de coisas, nada deu certo. Por quê? Porque não foi a vontade de Deus. Não esperou. Calma, espera, demora. Não, no nosso tempo não é. O tempo de Deus não é este relógio aqui, amado. Deus faz um dia virar 1000 anos num dia, amado. Num piscar de olhos, Deus muda tudo. Aí você está aí pensando: não vai acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer, sim, senhora. Deus é perfeito. Quando você começa a sentir a convicção de alguma coisa, mas se você tiver dúvidas, não, sai fora. Dúvida é do maligno. Mas Deus vai amadurecendo. Então nós precisamos ter esta visão para a nossa vida. Que o Senhor nos dê uma gloriosa e gigante visão sobre a nossa vida e o nosso futuro. Só assim a vida tem razão. Nós temos uma chamada, todos. Nós temos uma missão, todos.
mas há um propósito e um significado para cada um de nós individualmente. Vamos voltar lá em Provérbios, este versículo aqui, nós vamos trabalhar nele muito tempo, viu, Bispo Jorge? Vamos trabalhar nisso. Não havendo profecia, não há visão, não há revelação, não há vontade de Deus conhecida, o povo perece. O povo perece. Então, quem não é dirigido por Deus, agora vem um grande problema. Quem não é dirigido por Deus acaba por fazer a vontade do diabo. Muitos ignoram a vontade de Deus. Muitos ignoram a direção de Deus. Muitos crentes que eu conheci, que passaram aqui, só estavam pensando em ganância, em luxúria, orgulho, vaidade. Não dá certo, amado. A soberba precede a ruína. Humildade. Você sabe o que dizia Albert Einstein? Há pessoas que amam a sinceridade, mas não suportam a verdade. Há pessoas que amam a sinceridade. Bispo, forte, o senhor teve razão. Mas há pessoas que não suportam a verdade. E há pessoas que não suportam ter que esperar. Deus não respondeu, então eu vou fazer de outra forma. Vai dar errado. Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, quem ignora a orientação de Deus, está aí a nossa sociedade. A sociedade do Brasil está ignorando se Deus existe, se Deus não existe. E aí estão tantos acidentes, tantos incidentes, tanto abuso infantil, tantas agressões, assassinatos, estupros, incestos, roubo, alcoolismo, drogas, desrespeito às autoridades, vida desregrada. Então é muito importante saber o que as Escrituras dizem. Eu não quero viver dentro da visão da sociedade. Eu quero a visão de Deus para a minha vida. Sem uma visão daquilo que devo fazer, a vida estagna. E Jesus disse isto. Lucas 6,46. Por que você me chama de Senhor? Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando. Então eu tenho que chamar Senhor, Senhor, e eu tenho que fazer o que Ele manda. A vontade dEle. Eu tenho que ter o quê? Visão. Então esta palavra visão vem do grego chazon. Quer dizer a vontade e o propósito de Deus conhecidos. Chazon. Então, a visão, o que é, apóstolo? É uma inspirada orientação de vida. Você tem ideia quantas dezenas de pessoas chegaram aqui na frente durante estes dias e disseram, apóstolo, tudo que o senhor ensina eu pratico. Minha empresa está bem, a minha família está bem, a minha saúde está bem, os meus sonhos estão realizados. Porque se conheceu a vontade de Deus. É uma orientação para a vida. Visão é crucial para uma vida vitoriosa. Efésios 4,17 diz, isto digo e no Senhor testifico, não andeis como também andam os gentios na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Já viu? Sem visão, alheios à vida de Deus. Por causa de quê? Da ignorância. E a ignorância leva a quê? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. É ignorante. Vivem na dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais têm de se tornar insensíveis. Quer dizer, quando a pessoa não tem visão de Deus, ela fica o quê? Insensível. Primeira coisa, condena logo o dízimo da igreja. Condena a comunhão dos santos. Condena tudo. Porque ele está insensível, ela está insensível. E se entregaram à dissolução. E aí, como não há visão, cometem toda a sorte, com avidez, toda a sorte de impureza. Amado, ouça, não permita surdez à vontade de Deus. Espera a vontade de Deus. Ame a igreja. Ame o seu líder. Ame as lideranças da igreja. Ame o que o Senhor construiu. Ame, agarre-se às Escrituras. Tenha tempo de oração com Deus.
eu prometi a Deus, nunca na minha vida eu deixaria de estar de joelhos um único dia na minha vida. Agarre essa palavra. Então, Mateus 9:36 disse: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, sem orientação, sem visão. As pessoas ficam exaustas, aflitas. Aí começa a beber, começa a fumar, começa a querer suicidar. Depois o diabo põe: fume não sei o que, cheire não sei o que, avance, ninguém vai saber de nada, é isso mesmo, você tem direito, é o teu corpo, é a tua vida. Provérbios 21:16 disse: o homem que se desvia do caminho do entendimento. Caminhamos para os 5 minutos finais. Este versículo aqui, madrinha, é fundamental. O homem que se desvia do caminho do entendimento, o homem sem visão, sabem qual é o repouso dele? Na congregação dos mortos repousará. Então este ano, eu entendo, Bispo Jonas, a responsabilidade do nosso ministério. Isto aqui não é mais um culto, isto não é uma missa, que se repete agora às 6 horas da tarde, com o mesmo missal. Isto é o Espírito Santo trabalhando. Amado, Deus tem um plano grande para a tua vida. Comece a pensar grande. Deus tem propósitos perfeitos, nada pode falhar, amado. Então, se eu me desvio do entendimento, se eu me desvio da vontade de Deus, se eu me desvio da visão do Todo-Poderoso, na congregação dos mortos repousarei. Congregação dos mortos, quer dizer que existem congregações de pessoas mortas, estão vivas na carne, mas mortos espiritualmente, mortos espirituais, sem visão, não sabem o que vai ser amanhã, sempre com medo. Olha, outro dia uma senhora, eu sempre guardo muito respeito com os testemunhos, que é para ninguém poder dizer que eu acuso alguém, mas veio uma irmã aqui chorando, filho dela criado aqui no nosso ministério, tocava aqui na igreja. Eu perguntei: cadê o seu filho? Poxa, meu filho está muito mal, conheceu uma moça do mundo, a moça levou meu filho para voodoo, para umbanda, para candomblé, está no voodoo, o menino que tocava aqui bateria, gente, está no voodoo, perdeu a visão, o diabo engola, mano. Na congregação dos mortos repousará quem não tem o caminho do entendimento. Porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Há caminho que ao homem parece bom, parece vida, mas ao cabo dele dá em caminho de morte. Na congregação dos mortos. Esta aqui é uma congregação de vivos. Pessoas que não abrem mão dos seus conceitos espirituais, da direção do profeta, seguem o anjo da igreja e ponto. Ou você acredita ou não acredita. Então vamos voltar lá em Atos 26, diz a palavra: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque isto eu te apareci. Deus se revelou a Paulo e disse: eu vou te constituir ministro, vou te constituir testemunha das coisas em que me viste, como daquelas que ainda não apareceram. Veja como é que Deus está revelando. Deus tinha um plano, master plan, um grande plano. Depois Deus começou a dizer: eu vou te constituir ministro, você vai ser minha testemunha. Versículo de número 17: vou te livrar do povo dos gentios, aos quais eu te envio, para abrir os olhos das pessoas, converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, herança entre os que são santificados a de mim. Versículo 19, ele diz: pelo que, ó rei, Deus revelou passo a passo. Deus deu primeiro um grande chamado: olha, você vai pregar entre gentios, reis e judeus. E agora Deus começa, bota ali um rei na frente. Ó rei, eu não fui desobediente. Meu amado, ouça, eu quero deixar um legado na tua vida, para você deixar um legado para os teus filhos, vamos deixar um legado para os netos, bisnetos. Não vamos desobedecer à visão celestial. Para nós, só o que Deus quiser é que vai ser feito, amado. Só a vontade de Deus, somente a tua vontade, Pai. Não nos meteremos em nada que Deus não diga sim, não diga amém.
porque há caminho que ao homem parece direito, but in the end, no final, vão ser caminhos de morte. Então, 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele disse, 2 Timóteo 4, 6 a 8, quanto a mim, agora Paulo caminha para o final do seu ministério. E ele disse, quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo tem até a revelação da sua partida, da sua morte. E ele disse, esse tempo todo, que Deus me deu a visão, deu um master plan, deu um projeto total, mas depois ele foi me mostrar o dia a dia, abrindo porta, fechando porta, criando situações, abrindo, até prisão ele passou. Ele recebeu açoites, ele foi apedrejado, ele naufragou, ele foi mordido por serpente, ele passou, como diz na minha cultura africana, comeu o pão que o diabo amassou. Mas ele disse, eu combati o bom combate. Estou pronto para a libação. Já estou quase partindo para a glória de Deus. Mas eu combati o bom combate. E agora vem o que nós precisamos de ter. Completei a carreira. Porque 75% das pessoas cristãs que morrem não completam a carreira. Estão fora das igrejas. E ele disse, eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Então, ter visão de Deus dá entusiasmo, dá convicção, dá certeza que nós podemos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos alvos, pensar grande, ter vitalidade. Sei para onde eu vou daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. Eu sei o que Todo-Poderoso pode fazer. Eu tenho um futuro garantido. Nós temos um futuro garantido. Miqueias 5, 7 e 8 diz na profecia do passado do ano, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho. Nós vamos estar no mundo todo, mar. Estamos em 123 países, vamos estar nos 189 países. Vamos ser como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem depende do homem. Nós não dependemos do homem. Pastor, quem vai ser o próximo presidente da República? Não me interessa quem vai ser o presidente, se é de esquerda, se é de direita. Eu tenho um Deus que governa a minha vida, governa a tua vida, governa a nossa vida. Um Deus que tem uma Constituição, onde esta Constituição é honrada. A palavra não volta vazia, não volta atrás. Ele faz um caminho novo, Ele põe um caminho no deserto, Ele faz um ermo seco num açude de águas. Ele é o Senhor. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou quando ele falou, não cumpriu? Então, amado, não tenha medo de crer em Deus, de seguir a sua direção, de seguir a sua vontade, de seguir a sua orientação. Isaías 61 diz, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor, aleluia, nasce sobre ti. Neste primeiro domingo do ano de 2018, que a glória de Deus nasça sobre você, que você se disponha, que você realmente venha e veja a luz de Deus, que a glória do Senhor seja conhecida. Deus disse, cada encontro eu vou mostrar a minha glória, sinais, prodígios e maravilhas hão de seguir os que creem. Então disponha-se, resplandeça, venha a luz, olha, a luz está sobre a tua vida, está na tua vida, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ele dividiu a sua glória com os seus filhos, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e de amigos. Temos um Deus justo, um Deus verdadeiro, mas Ele é um Deus vivo. Ele é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não é Maria, não é padroeira, não é Aparecida, é Jesus Cristo. Ouça, você que está no lugar de religião, substitua a sua religião por Jesus Cristo. Você que está num lugar onde se adoram falsos deuses, eles te cegaram, você não vê a glória de Deus, mas Jesus te fará ver a luz. Aleluia, aleluia. Seja humilde, disponha-se, diga, Deus, eis-me aqui,
faça-se a tua vontade na minha vida. Eu só quero a tua vontade na minha vida, que a tua luz brilhe e que a tua glória nasça na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus empreendimentos, nos meus negócios, nos meus passos, Senhor. Isto não depende do homem, isto depende de Deus. Ele é um Deus vivo. Disponha-se. Disponha-se. Vem a luz. Cada mensagem é luz. Agarre-se. Não fique lá atrás do Google, vendo o que o Google diz e o que a lei diz. A lei é para te matar, é para te condenar, amado. Nós somos da última reforma protestante. Ouça o que o Espírito diz a cada encontro da igreja. A glória já nasceu na tua vida. Viva na visão do Todo-Poderoso. E não seja, em hipótese alguma, desobediente à visão celestial. Cada dia, a cada culto, a cada mensagem, agarre. Faça como os americanos dizem: I take this prophecy. Eu seguro, eu tomo posse desta profecia. E todas as que você receber são aquelas que vão conduzir a tua vida em perfeita vitória. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, submissos, Pai. O mundo está em convulsão. Jesus vai voltar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que amam a verdade, aqueles que são fiéis, bem nutridos espiritualmente, sabem que há uma só fé, um só Senhor, uma só igreja, um só Deus. Não permitas, Senhor, espíritos facciosos entre nós. Não permitas murmuração. Tu tens um grande plano. O inimigo vai lutar contra estes planos. Mas ele sabe que se levantará para cair. Porque aquele que começou a boa obra em vós vai terminar até o dia final. Vai terminar até o dia final. Ele tem o querer. Ele tem o realizar. Aleluia, Pai. Onde a tua mão tocar, será uma bênção. Onde a planta do teu pé pisar, é teu. Receba isso. Receba isso. Tome posse. Tocou com a tua mão, é bênção. Pisou com a planta do pé, é teu direito. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei, louvar
te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Glória a Deus. A ceia do Senhor não é um termômetro para ver se alguém pecado ou não na igreja. A ceia do Senhor é o momento da presença real de Deus, o único sinal visível do novo pacto. Quando nós pegamos o pão, nós estamos pegando em pão. Não há transubstanciação química, ele não vira carne, é pão. Quando você pega o vinho, é vinho. Mas a nossa fé nos faz crer que o pão é o corpo de Cristo e que o vinho é o sangue de Jesus. Isto é uma atitude de fé. E Jesus ensinou a Paulo quando o levou ao terceiro céu e disse: estas instruções que eu recebi eu vos passo. E ele disse que a ceia seria um memorial, era um momento, porque muitas vezes o ser humano se esquece dos benefícios do corpo e dos benefícios do sangue. A Bíblia diz que pelo corpo, pelas suas chagas, nós já fomos sarados. Então, quando eu estiver comendo pão, nós temos que ter a fé de acreditar que nós estamos comendo um milagre, que o efeito das chagas de Cristo há 2000 anos é o mesmo, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. Então tenha fé, acredite na provisão da presença real de Jesus Cristo neste momento, com temor e com tremor. Naquela noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. Há um doce Espírito aqui,
a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, mora em nós, enchendo-nos de amor. Eu abençoo o pão que temos em mãos, e eu declaro por fé: este é o corpo de Cristo. Comamos todos e recebamos os benefícios das suas chagas, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém. Comamos todos. Doce presença, presença santa, mora em nós, enchendo-nos de amor. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice da nova aliança, não mais o cálice das ervas amargas do Antigo Testamento, não mais o sangue de touros e de novilhos, não mais cinzas, mas agora o sangue da nova aliança. Era o mistério revelado daquele que era o Cordeiro perfeito, que derramou o seu sangue. A tua palavra diz que éramos como escarlate, mas pelo sangue de Jesus nos tornamos mais alvos do que a neve. Por isso, com gratidão, lembramos, Senhor, o teu sacrifício, a tua morte, mas acima de tudo, a tua ressurreição. Tu és vivo, tu estás vivo. Por isso, eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos, até que ele volte, em nome do Senhor. Amém. Nos renovará na base de amor. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, mora em nós,
Santo, santo, santo é o Senhor. Meus amados, com muita alegria, com júbilo, com gozo no coração, estamos terminando o nosso primeiro encontro dominical de ceia do Senhor do ano de 2018. Eu louvo a Deus porque Ele nos tirou do mundo, das trevas e nos trouxe para a sua luz. Ele nos levantou com um propósito, de sermos testemunhas para abrirmos os olhos daqueles que estão em trevas, para sermos um testemunho da grandeza, da glória do Senhor. E eu não me esquecerei nunca, Senhor, dos benefícios que o Senhor tem tido para com a minha vida. Olha, amado, viva o melhor mês da sua vida, viva a grandeza de Deus, viva a visão do Todo-Poderoso, viva a abundância e o favor de Deus, e marque este dia como o primeiro dia do resto da tua vida, que será uma vida cheia de glória, em nome de Jesus. Obrigado você amar a igreja, seguir o apostolado e seguir a voz de Deus neste santo ministério. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final, depois abraço 3, 4, 5, 7 irmãos. 7 o número da perfeição. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos bem alto, em gratidão a Deus. Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu nos estás dando mais um ano de vida, saúde, força, vigor. E nós estamos aqui, Senhor, para viver segundo a Tua visão, Pai. E nós temos certeza que seremos abençoados, conduzidos em triunfos, Senhor, livres, Senhor, e guardados de todos os males, porque a Tua palavra é fiel e Tu a cumpres. Saímos daqui, Senhor, em paz, porque sabemos que em Ti nós faremos grandes proezas, Pai. Em nome de Jesus, saia daqui feliz, porque Deus te chamou antes da fundação do mundo, e é na tua vida que Ele vai fazer grandes coisas, e todos olharão e dirão: foi a mão do Senhor quem fez. Graça e paz, feliz ano novo, em nome de Jesus.